Hoje é dia 13 de maio de 2020. Um novo dia que Deus nos dá. Vamos vivê-lo para a glória de Deus, nosso Pai. Um bom dia a todos vocês. Na verdade, as pessoas acham que podem ficar neutras em relação à palavra de Deus. Mas é uma triste realidade. Ninguém fica neutro em relação à palavra de Deus, pois a pregação do Evangelho, ela exige até mesmo uma resposta do homem. O apóstolo Paulo, quando esteve em Atenas e pregou no Areópago, nós vemos a reação dos ouvintes. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo retirou-se do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Atos, capítulo 17, versos 32 a 34. A reação pode variar. Aqui nós vemos que uns zombaram, outros simplesmente desprezaram. A respeito disso te ouviremos outra hora. Outros creram. Houve resposta. Aqueles que zombaram, aqueles que desprezaram, manifestaram o pensamento naquele momento, inclusive. Outros creram, ouviram a palavra de Deus e creram. Portanto, é muito importante para nós pensar a esse respeito. Não há neutralidade em relação à palavra de Deus. Ou cremos ou não cremos. Ou a abraçamos e vivemos por ela como a nossa única regra de fé e prática, ou nós a desprezamos. Talvez o fato de você desprezá-la hoje não significa que amanhã isso não possa ser mudado. Uma vez que a semente do Evangelho foi lançada em seu coração, ela poderá germinar, mas isto dentro da vontade de Deus e dentro do tempo de Deus. Há muitas histórias de pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas durante um tempo em sua vida, ironizou, desprezou, desconsiderou a palavra do Senhor. Mas houve um tempo em que Deus atuou no coração. E o Espírito Santo convenceu do pecado da incredulidade. E aquela semente, talvez lançada há muito tempo, brotou. Isto mostra para nós algumas coisas interessantes, mas eu quero realçar apenas uma só. Não há neutralidade em relação à palavra de Deus. Crer é importante, mas nós cremos ouvindo a palavra do Senhor. A palavra de Deus pregada é o meio mais comum que Deus nos deu para ouvir e crer na sua palavra. Deus é soberano e Ele pode transformar a vida de um pecador segundo a sua vontade, segundo a sua sabedoria, sem mesmo contradizer a sua própria natureza. Mas o meio natural que Deus nos deu, comum, é a pregação da sua palavra. Porque nós vamos refletir, nós vamos meditar, nós vamos considerar aquilo que ouvimos e aquilo que lemos na palavra de Deus. Aqueles homens nos dias de Paulo que reagiram zombando, desprezando, nós não sabemos o que aconteceu com eles. Alguns ouviram e creram, e Paulo separou-se deles para discipulá-los. Você já ouviu a palavra de Deus?
Qual tem sido a sua reação? Você ouviu e creu? Ou você está desconsiderando? Lembre-se que a palavra de Deus é viva e eficaz. E a palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa vida. Um bom dia, que Deus nos abençoe.